Bom dia, graça e paz. Vamos colocar em pé, vamos declarar a presença de Deus nesse lugar, declarando essa verdade que nós já acabamos de ouvir nesse regressivo. Eu queria que você agora cantasse adorando ao Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu. Confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, ó Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Feche seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença nessa manhã. Pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito.
O Senhor venha fortalecer a nossa fé. O Senhor venha revelar, ó Deus, de uma maneira clara, perceptível, aquilo que o Senhor espera da tua igreja, de cada um de nós, das nossas famílias, porque nós desejamos, mais do que todas as coisas, a tua presença nesse lugar. Desejamos, Pai, do teu toque. Desejamos que o Senhor renove a nossa mente, nosso coração, para que tudo que for oferecido neste dia seja agradável a ti. Por isso, perdoa os nossos pecados, tira todos os pesos, tire tudo aquilo que tem impedido a igreja de adorar, de buscar a tua face, a tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. É o que nós desejamos, que o Senhor nos guie no caminho certo, Pai. Guia cada família para a honra e glória do teu nome. Nós desejamos, Pai, que o Senhor revele o teu querer sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está grato nessa manhã pela sua vida? Então vamos declarar: sou grato por tudo, tudo que tenho, tudo que sou, tudo aquilo que Deus tem nos dado, em nome de Jesus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Ô Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus, sou grato, eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha pro seu lado. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Ô Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a
salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em teus lábios e também o coração. Jesus Cristo, nossa canção, nossa canção. Jesus, as vozes. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Diz no verso 7 do capítulo 63 de Isaías: celebrarei as benignidades do Senhor, os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. É muita bênção. É muita coisa para um povo só. Não ficando só com Israel, Deus falou assim: eu vou usar Israel para proclamar esse evangelho para todos. E vai chegar num povo que se chama Brasil. E esse povo vai ser um povo feliz. Vai ter problema lá naquele país, mas vai ser um povo feliz. Porque a felicidade deles está não no futebol, está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo que se tornou para mim e para você Senhor e Salvador. Amém? Nós temos muito que agradecer a Deus, sim. Somos gratos a Deus. Essa semana de oração nós aprendemos uma coisa, e é fato, é óbvio. Quando uma criança nasce, ela não nasce agradecendo. Nossa, estou vindo para o mundo, né? Ela não agradece, ela não sabe agradecer. O que ela faz é sempre pedir. Pedir, ela chora, porque ela não sabe pedir, ela chora. Então ela só pede, ela nasce já com essa natureza pedinte. E ela precisa aprender a ser ensinada a agradecer. Quem faz isso são os pais. É a palavra que nos ensina isso. Como o pastor Jean falou na semana de oração, a gente precisa agradecer, mesmo que tudo esteja ruim. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Difícil compreender isso. Difícil crer nisso, chegar nessa maturidade. Mas entenda, esteja acontecendo o que for contigo, com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe, Deus está no controle. Agradeça, simplesmente agradeça, porque Deus tem um plano por trás de tudo isso. Amém? Agradeça a Deus por conta disso. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, sim, Deus, porque podemos já sentir a Tua presença, perceber a Tua presença no nosso meio, que faz toda a diferença, Deus. E essa diferença é nos trazer a consciência de que o Senhor está presente. E porque o Senhor está presente, nós temos a consciência, Pai, assim como Isaías teve da Tua presença, da Tua visão. Tenha misericórdia de nós, Deus, porque somos homens e mulheres com lábios impuros, e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós estamos aqui para nos arrepender e parar só de ficar pedindo e ter tempo para agradecer também. Por tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor respondeu. Nós pedimos,
mas nós não paramos para agradecer aquilo que Deus nos concedeu. E a Bíblia mesmo disse que Deus concedeu bondade, benignidade, misericórdia, graça. Quantas bênçãos. Meu irmão, a tua mãe está assim desse jeito, mas ela está viva. O teu filho está assim, daquele jeito, mas ele está vivo. Isso mostra que ainda há esperança. Ainda há esperança. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer pela vida, porque o Senhor segura a vida, o Senhor sustenta a vida. E nós te agradecemos, Pai, por tudo, como diz a música. O Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória, por tudo que já tem nos acontecido, e porque, Pai, as coisas estão se resolvendo, porque o Senhor está no controle. E essa é a nossa paz, a paz que excede a todo entendimento, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Estaremos protegidos, cercados pela tua paz, que protege o centro da nossa existência, da nossa mente e do nosso coração. Por isso, tenha essa paz no teu coração, irmão, receba isso, toma posse disso, porque é Deus que está dizendo para mim e para você. Por isso, Pai, obrigado por esta manhã. Nós já queremos devolver a honra e a glória para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí. Dê um bom dia para ele. Amém. Amém. Irmãos, você pode se sentar? Eu só gostaria que permanecesse em pé. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, pela primeira e segunda vez, você que nos visita pela primeira e segunda vez, eu gostaria que você ficasse em pé para nós te conhecermos. Aqui na frente tem uma irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? É a primeira vez que você vem? Seja bem-vinda, viu? Ó, tem uma irmã aqui na frente. Os irmãos que estão do lado aí, cumprimente. Alguém mais nos visita pela primeira vez ou segunda vez? Somente? Ah, você também? Oh, aí aqui, ó. Misericórdia. Tem mais gente ali? Quem? Como assim? Levanta aí, meu. Aí, ó. Tá se escondendo lá, ó. Deus abençoe, viu? Ô, o povo que tá do lado ali, dá um abraço ali, ó. Meu irmão ali, ó. Isso. Deus abençoe. Que bom, irmãos, que vocês vieram. Irmãos, nós vamos agora para o IPI Notícias, tá? Olá, tudo bem? Começamos agora o IPI Notícias, as informações da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. E olha só, a Escola de Líderes está com uma programação especial, vai ser na próxima terça-feira, dia 11. Todos os líderes oficiais, ministérios, casais e células estão convocados para a unidade da liderança, a partir das 8 da noite. Feriado é só na quarta, então lembre-se, um dia antes você tem um compromisso muito importante aqui, não perca, hein? E falando em feriado, dia 12, quarta-feira, dia das crianças, olha só, vovô, papai, mamãe, alô garotada, tem uma programação especial para vocês no Colégio Água Viva, a partir da 1h30 da tarde até as 5h30. O que vai ter? Vai ter tobogã, cama elástica, camarim, escultura de balões, lanche e muito mais. E o investimento é de apenas R$10. Então você tem que se inscrever, porque as vagas são limitadas. Tem que ser durante, tá? O culto, nos horários do culto, após o culto, ou se não, na secretaria da igreja. Divirtam-se! Uma programação bem bacana e variada para crianças de 3 a 10 anos, hein? Uma boa oportunidade aí com muitas atrações. Isso mesmo. Agora vamos falar sobre a celebração das células. No dia 16, no culto das 7 da noite, vamos celebrar com as nossas células a vida em comunhão, discipulado, edificação e multiplicação.
Queremos que você faça parte desse movimento abençoador na vida da igreja. Agora, alô casais, o recado é para vocês e para nós aqui também. Marquem nas suas agendas. Nos dias 28 e 29, sexta e sábado, a partir das 8 da noite até umas 9h30, aqui mesmo na igreja vai ter um encontro de casais, tá? O tema é Põe em Ordem a Tua Casa e vai ser ministrado pelo pastor Jean, pastor aqui da igreja da primeira IPI de Marília. E olha, é de graça, os casais que têm filhos não precisam se preocupar, porque vai ter um lugar especial para as crianças no dia do curso. Informe-se na secretaria da igreja. Aí não deixe de participar, ok? Acabou? Acabou hoje. Então, olha, uma ótima semana para você, abençoada por Deus. Tchau. Ponto final, um abraço e até a próxima. Irmãos, reforçando o culto das células que vai acontecer no próximo dia 16, é isso? 16, às 19 horas. Vai ser um culto especial, vai ter algumas coisinhas aí. Geralmente, quando a gente envolve um evento com comida, brota gente, sabia? Brota. Surge do som, assim, surge. É mentira ou verdade? E se eu falasse que não tem comida? Você não vai vir? Vai lá, hein? Não, vai ter um comes e bebes, mas não é por conta do comes e bebes, é por conta de ser especial. Vai ter muita coisa legal que vai acontecer. As células, né, as supervisões vão estar responsáveis pela decoração, recepção, a confraternização. Então, a gente quer que vocês participem e que vocês se sintam bem recebidos nisso, beleza? No próximo domingo, à noite. Então, até a diaconia vai ficar de folga aí à noite, porque quem vai mexer com a recepção é nós. Correto? É nós a recepção, beleza? É isso. Irmãos, eu queria chamar aqui à frente. Queria chamar aqui à frente um casal que há pouco tempo teve um filho, o Arthur, que é o Júnior e a Ana Júlia. Queria que eles viessem aqui à frente, juntamente com toda a família presente. Todos vocês viessem aqui à frente, os avós, os tios, os parentes, viessem aqui à frente. Nós vamos, como igreja, apresentar, né, o Arthur e dizer para ele que ele é bem-vindo. O nome Arthur tem várias traduções. Um é nobre e outro é generoso. Eu gosto dessas duas traduções, nobreza e generosidade. Tem uma tradução que também fala que ele é pedra, ou que ele é grande urso, forte. Porque o caráter do urso é fortaleza, é forte. O que nós queremos para a vida do Arthur? Que o caráter, mais que o caráter do nome dele, é o caráter de Cristo na vida dele. Porque quem vai fazer com que ele seja nobre, generoso, firme como uma pedra e um grande urso forte, é o próprio Jesus, amém? É o próprio Deus. Tudo isso, quem vai construir na vida do Arthur é Cristo. Por meio de quem? Vocês dois. Cada um com seus problemas. É vocês dois que vão ter que ensinar para esse garotinho aí quais são os valores, os princípios da palavra de Deus e vão torná-lo nobre, generoso, forte como uma pedra e um grande urso, forte. Fazer o caráter dele. Por meio do quê? Da palavra de Deus na vida dele. Você vai ensinar, vocês irão ensiná-los no caminho do Senhor, amém? Viu, Arthur? Você não está sabendo de nada, mas você vai crescer no caminho de Deus, beleza? Ele falou que beleza. É isso. Então nós queremos orar com vocês, né? Agradecer a Deus pela vida,
por uma gestação que foi boa? Foi boa? Excelente, deu tudo certo. Que bom, o Arthur já era pensado, imaginado por Deus. Nós queremos apresentar mesmo como... e eu quero dar uma palavra para o Arthur, que é a palavra de Deus. E crescia Jesus em sabedoria, graça e estatura. Ele crescia porque ele era ensinado, porque obedecia. Alguém ensinava ele, alguém eram os seus pais, que ensinavam as escrituras. Jesus com 12 anos de idade, Jesus já discutia com os teólogos da época. Perguntava e respondia. Ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Presta atenção, a palavra crescer ali é abrir caminho no meio de uma mata. Como é que você vai ensinar ele a abrir um caminho de uma mata se você não ensinar ele a pegar no facão? Se você não ensinar nele como fazer isso com sabedoria, com graça e com estatura, se ele não crescer, tudo no tempo certo, você vai ensiná-lo a ser como Jesus, amém? Esse é o grande desafio de vocês como família. E vocês que estão aqui para ajudar, reforcem, pegam no pé dos papais aí, porque o Arthur hoje é de responsabilidade de vocês dois. Existe uma herança na mão de vocês, e essa herança pertence a Deus. E vocês vão valorizar, cuidar desse tesouro aí, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, toda a honra e toda a glória, Pai, pela existência do Arthur. Ele não tem noção do que está acontecendo aqui, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo, desde já, ministre no espírito dele, na alma dele, na mente dele, para que ele sinta, pelo menos, Pai, a Tua presença que o recebe, e diz para ele que ele é muito bem-vindo no nosso meio. Ele é bem-vindo para ser o filho, Pai, do Júnior e da Ana Júlia. Ele é bem aceito, ele é bem-vindo no nosso meio para ser mais uma criança que vai viver para a honra e glória de Deus. Uma herança que vai saber que é a herança do Senhor e que pertence ao Senhor. E que vai reconhecer o Senhor como Senhor, Salvador e Criador da vida dele. Ele saberá disso. E isso será determinante para a vida dele em nome de Jesus. Para que ele cresça, ame o Senhor, tenha uma experiência contigo. E saiba, Pai, que o Senhor é o Salvador da existência dele, que o Senhor é o sentido da vida dessa criança, e que ele, Pai, experimente das emoções maravilhosas que só o Senhor tem para a vida dele. Arthur, uma criança nobre, uma criança, Pai, generosa, uma criança, Pai, forte como uma pedra, grande, Pai, como um urso, para enfrentar esse mundo e vencer para a glória de Deus. Uma herança diferente, uma herança que está aprendendo e conhece a Tua palavra, e vai vencer porque conhece a Tua palavra. E já profetizando sobre a vida dele, Pai, que ele se torne um jovem forte, que vence o maligno, porque a palavra de Deus habita na vida dele em nome de Jesus. Por isso nós profetizamos sobre a vida dele, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês grandemente. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Nós vamos adorar ao nosso Deus, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. E se você já conferiu o seu boletim, nós colocamos a história do hino Chuvas de Bênçãos, que é um desafio de lançarmos um bom depósito para que a gente viva coisas novas, como a palavra nos diz em Mateus 13:52. Se você quer viver coisas novas, coisas que Deus tem preparado para você, que você possa lançar o bom depósito nessa manhã, na presença de Deus, para que Ele derrame sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, chuvas de bênçãos. Amém? Vamos cantar isso em nome de Jesus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos
chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida e paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção seremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas pedimos a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Quantas experiências nós temos na nossa caminhada, as quais a gente acaba questionando: aonde estava Deus? Por que aconteceu isso, Deus, na minha vida, na minha família? Por que tinha que ser assim? E no domingo passado, foi a primeira vez que foi cantada essa música. Nós vamos declarar mais uma vez: Deus é Deus. Ele não vai mudar, porque diante dos seus olhos não deveria ser assim. Porque para você, aquela circunstância tinha que ser mudada na hora que você queria. Deus, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. E talvez o atributo mais importante que nós vemos em Deus é que se eu e você mudamos de opinião, de gosto, Deus é imutável. Ele permanece sendo Deus sempre. E você pode declarar isso nessa manhã: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vou declarar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos agora, colocar diante de Deus talvez essa preocupação, aquilo que abalou a sua fé. Dizer: Deus, eu quero declarar nessa manhã que mesmo diante dessa prova, dessa luta, dessa circunstância que eu estou vivendo, o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor é Deus no meu casamento, o Senhor é Deus na minha empresa, o Senhor é Deus na minha saúde, o Senhor continua sendo Deus nesta igreja. E eu creio, eu confio, descanso meu coração. Nada muda quem o Senhor é para mim. Você pode falar isso para Deus. Pode falar: Deus, derrama da tua paz sobre toda a angústia que eu tenho vivido. Deus, faz o meu coração descansar. Preciso de ti. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pode ser isso mais uma vez? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação
chega para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Amém. Nós te adoramos, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Seja adorado, Senhor, nesta manhã, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Você pode se sentar, as crianças podem vir à frente. Estenda sua mão aqui à frente, por favor. Amém. Vamos orar por elas e com elas? Pai, obrigado por essa geração presente no nosso meio. Geração essa que existe, acontece, para a honra e glória do teu nome. Herança do Senhor. Pai, herança essa que precisa saber que é herança. E que também precisa saber que tem um Senhor, um Salvador e um Criador de suas vidas. Pai, para que isso aconteça, é preciso que haja uma proclamação da boa notícia do teu Evangelho, que diz para elas que existe um Criador, que é Deus, o Deus Pai. O Deus Pai que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da vida delas. E Pai, de um Consolador Espírito Santo maravilhoso, que ministrará esse conhecimento na vida delas, para a honra e glória do teu nome. Pai, unge os professores, capacita-os, sejam eles, Pai, instrumentos fáceis nas tuas mãos, para atingir os corações dessas crianças, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos com elas, e por elas, pedindo que o Senhor cubra elas com teu sangue, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito delas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 34. Gênesis 34. Nós vamos ler a partir do verso 25. E vamos ler também o capítulo 35 até o versículo 7. Gênesis 34, do verso 25 a Gênesis 35, verso 7. Fique com a sua Bíblia aberta para nós compartilharmos nessa manhã dessa passagem da palavra de Deus. Diz assim:
Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Para que você entenda, Jacó havia chegado a uma região, a uma cidade chamada Siquém. Siquém era um príncipe, filho de um homem chamado Amor, ou Ramor. Siquém viu Diná, filha de Lia e Jacó, e diz a Bíblia que ficou apaixonado, se enamorou da moça. E esse sentimento foi tão intenso que ele a possuiu forçosamente, a abusou, humilhando-a. Mas Siquém, de fato, me parece, desenvolveu por ela, por aquela jovem, um sentimento. E ele reúne Jacó e os irmãos e pede que aquela moça fosse dada a ele, que Diná fosse dada a ele por esposa. Diz a Bíblia que os irmãos dizem, não é assim que acontece em Israel, isso é uma violação, é um abuso. Se esses homens quiserem se tornar nossos parentes, eles precisam se circuncidar. Siquém, seu pai, e todos os homens daquela cidade aceitam esse encargo, esse critério, essa exigência do povo, dos irmãos de Diná, dos filhos de Jacó, e se circuncidam. Então esse texto começa dizendo que no terceiro dia em que a cirurgia da circuncisão havia sido feita, quando a dor era mais intensa, Simeão e Levi, que eram filhos de Jacó e Diná, entram na cidade e matam os homens todos. Verso 26. Passaram também ao fio da espada a Ramor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença
de seu irmão. Amém. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esta manhã, pelo domingo. Somos gratos, ó Deus, pela reunião do povo do Senhor para adorá-lo. Nós saímos das nossas casas e viemos a esse lugar, e o propósito maior que há no nosso coração não é cumprir, Senhor, um ritual, uma cerimônia religiosa. Eu não vim para esse lugar, Senhor, para cumprir o protocolo profissional. Nós estamos aqui reunidos porque cremos na Tua palavra. Cremos no Espírito Santo que habita em nós e no meio de nós. Cremos num Deus vivo, que esteve morto, mas ressuscitou, e que está entre todos aqueles que creem, que clamam. E aqui estamos nós reunidos em Teu nome, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos percebê-lo no nosso meio nesta manhã. Por favor, Senhor, fala conosco. Começa, Senhor, um avivamento espiritual no nosso meio. Senhor, um avivamento que desfaça todos os preconceitos do coração humano. Senhor, derrama graça sobre nós, assim como havia em Antioquia. Faz com que nós sejamos uma Antioquia desse tempo, onde a graça de Deus é abundante sobre nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor cuide de cada irmão que aqui está, de cada irmã que veio a este lugar, Senhor. Nós somos irmãos, estamos sob o olhar atento do nosso Pai. Eu oro, Senhor, pela família que aqui está nesta manhã, precisando de um toque especial das Tuas mãos. Eu oro, Senhor, por aquele que está indeciso quanto a direções a tomar. E essa semana é uma semana difícil, ela se inicia, mas o Senhor vai adiante de nós. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aflitos, ansiosos. Peço que o Senhor pacifique o coração, porque a Tua palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, eu oro pela vida desta criança que precisa de um toque das Tuas mãos. Eu oro pela vida destes pais que precisam de tranquilidade no coração. Eu peço que o Senhor esteja nesta manhã conosco, neste lugar, falando ao nosso coração. Não porque tenhamos qualquer merecimento, mas porque o Senhor fala de fato e porque o Senhor quer nos orientar pela Tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Uma das expressões surpreendentes desse texto é aquela dita pelo patriarca Jacó. Jacó diz no versículo 30 do capítulo 34: serei destruído, eu e minha casa. Quando Jacó percebe que Simeão e Levi tinham tomado aquela atitude inconsequente, impensada, sabendo ele que eram peregrinos numa terra que não lhes pertencia, habitada por povos pagãos e muito maiores, mais fortes do que aquela pequena tribo, aquela pequena família que se constituíra em torno do patriarca Jacó, ele vê a realidade e diz: eu vou ser destruído. Eu e a minha casa vamos ser destruídos. Jacó sente o drama do momento. Simeão e Levi dizem: mas pai, como alguém poderia abusar da nossa irmã como fez? Como se ela fosse uma prostituta. Simeão, Levi são tomados por aquele sentimento de vingança e orquestraram um plano ardiloso. Vamos esperar que eles sintam a dor da cirurgia da circuncisão. No terceiro dia nós entramos e nós dois acabamos com todos aqueles homens, com todos os siquemitas. E foi isso que eles fizeram. Jacó pensa: agora não tem mais jeito.
eu e a minha casa vamos ser destruídos. Capítulo 35 começa com uma palavra de Deus a Jacó. É continuação da história. No meio daquela situação dramática, Deus fala com Jacó. Alguns estudiosos da teologia do avivamento chegam a afirmar que esse texto é o primeiro avivamento espiritual que acontece nas Escrituras, que está registrado nas Escrituras. Quando Deus, em resultado ao arrependimento, vem e se manifesta com poder no meio do povo, fazendo e cumprindo suas alianças de promessa. Mas essa expressão de Jacó, eu serei destruído, eu e minha casa seremos destruídos, me chama muita atenção, porque pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele repete sempre, mas que nos faz pensar em que ele diz que a família não é um parque de diversões, a família é um campo de batalha. Família não é um lugar que a gente entra e vive para nos divertirmos, embora seja um lugar de descanso, mas o que envolve a realidade familiar é um campo de batalhas. Nós estamos sendo alvos de um inimigo. O tema da minha mensagem nesta manhã é muito simples, mas eu gostaria de dar resposta a uma pergunta. E a pergunta é: o que fazer quando a família está sob ataque inimigo? O que fazer quando a família está sob ataque do inimigo? Queria observar 3 coisas nesse texto que me chamam a atenção. São muito simples, mas se forem úteis a você, eu agradecerei a Deus por isso. São coisas muito simples, mas espero que sejam muito úteis também para a nossa vida. Aliás, a palavra de Deus não é complicada. Nós não precisamos buscar coisas novas, nós precisamos resgatar os antigos princípios apenas. Primeira ideia que eu gostaria de compartilhar com você sobre o que fazer quando nossa família está sob ataque do inimigo é que nós precisamos ouvir a voz e as orientações de Deus. Ouvir a voz e as orientações de Deus. A Bíblia diz que Deus fala com Jacó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Deus começa a falar com Jacó e diz: Jacó, você sabe sobre as experiências de viver fugitivo. Você sabe um pouco da experiência do que é viver sendo perseguido por um inimigo. Você já conhece dessa experiência. Estava conversando com uma pessoa no final de uma das nossas reuniões de manhã aqui, dessa semana de oração, e a pessoa estava muito aflita, angustiada. E essa pessoa disse, ali na calçada: eu estou revivendo uma experiência muito difícil. Tudo que eu passei parece que eu estou passando novamente. E aquela experiência primeira foi tão difícil que gerou em mim uma marca, um trauma. E agora eu estou percebendo que eu vou reviver essa experiência. Irmãos, invariavelmente Deus nos cura quando Ele nos faz reviver experiências. Com Jacó Ele diz assim: Jacó, levanta-te, sobe para Betel, habita ali, lugar onde você teve uma experiência comigo quando você fugia da presença do teu irmão Esaú, porque Esaú queria matar Jacó. Jacó sabe bem qual é essa experiência, só que agora ele é um homem mais maduro, ele tem uma família sob a sua proteção e cuidado, ele é um patriarca, naquela época era um jovem. Mas Deus diz: você sabe bem, você se lembra quando eu apareci a você em Betel, você conhece a experiência de um Deus que já se revelou a você. Sobe para lá, habita lá, e ali você vai edificar um altar, como da primeira vez. E eu me lembrei de Pedro, conversando com essa pessoa.
Pedro tem um chamado no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, onde Jesus diz: você vai deixar de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens. E eles estavam ao redor de uma fogueira, comendo peixe, pão. Havia um milagre espantoso de uma pesca maravilhosa quando isso aconteceu. Mas Pedro, ao longo do caminho, tropeçou, caiu. Pedro, ao longo do caminho, andou por trilhas escorregadias. E agora ele havia negado Jesus. E Jesus, em João capítulo 21, repete o cenário de novo. Repete novamente o cenário. E coloca ali uma fogueira, pão, peixe, uma pesca maravilhosa, que Pedro não tem dúvidas de que é o Senhor que está ali. É o Senhor. Repetindo cenários para nos curar, para nos restaurar. E Deus disse a Jacó: sobe para Betel, habita ali, ergue um altar ao Deus que te apareceu. O que nós precisamos quando nós estamos sob ataque inimigo e a gente sabe que aquilo não é natural? Porque tem coisas que a gente resolve, Norma. Tem coisas que a gente precisa simplesmente agir e fazer. Mas tem coisas que são espirituais e a gente não consegue resolver. É como aquele caso daquela mulher que vai até Jesus dizendo: minha filha está horrivelmente endemoniada e eu não sei o que fazer. Eu levei minha filha até os seus discípulos e eles não puderam libertá-la. Porque há coisas que a gente faz, mas há coisas que a gente está absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa. E aí o que a gente precisa? A gente precisa de ajuda do alto. Não adianta ninguém trazer autoajuda. O que a gente precisa é de uma intervenção do céu, de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que Deus diz para Jacó: ouve as minhas instruções, Jacó. Ouve o que eu tenho a dizer. Irmãos, qual é a nossa experiência de ouvir a voz de Deus? Uma das tragédias familiares que nós encontramos na Bíblia é de um homem chamado Eli. Ele era um sacerdote de Deus Altíssimo. Trabalhou como sacerdote por décadas. Um dos sacerdócios mais longos que nós encontramos nas Escrituras é de Eli. Mas os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens perversos, diz a Bíblia. Perversos. E Eli não os corrigia. Ele não os repreendia. E a Bíblia nos diz que Deus quis levantar um novo sacerdote e escolheu esse menino no ventre materno. O nome dele era Samuel. E Samuel foi consagrado para isso muito cedo. De modo que ainda criança foi levado até o templo para morar lá e aprender o ofício sacerdotal junto a Eli. E no capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia diz que num tempo em que ouvir a voz de Deus era muito raro e que as visões não aconteciam frequentemente, Deus começou a falar com Samuel. E eu chego à conclusão de que a grande tragédia que acontece na vida de Eli, da sua família, é porque Eli, embora sendo sacerdote, não estava ouvindo a voz de Deus. Foi necessário Deus levantar uma criança e começar a falar com aquela criança. Porque o sacerdote estava com os ouvidos obstruídos para ouvir a voz de Deus. Um tempo em que eram raras as visões. Um tempo em que não era frequente a voz de Deus. Mas não era frequente não porque Deus deixou de falar, mas porque o homem deixou de ouvir. Então Deus disse a Jacó: Jacó, você precisa tomar atitudes. Levanta-te. Toma uma nova postura. Sobe para Betel. Toma novos rumos, ou volta aos antigos marcos, não sei. Ou são novos rumos, ou é um antigo marco. Você já conhece Betel, você já esteve lá, o nome foi você quem deu. Volta para lá e persevera nisso, habita ali. Deixa de ser peregrino. Agora em diante você precisa fincar raízes. Sobe e habita ali em Betel. E Deus fala.
E Deus orienta. Mas o que eu tenho visto são sacerdotes com ouvidos obstruídos. Porque a Bíblia diz que disse Deus a Jacó. E o verso 2 diz que disse Jacó à sua família. Deixa eu dizer uma coisa aqui. E eu quero falar isso aos meus irmãos homens. Você acredita que isso é palavra de Deus para a sua vida? Alguns acreditam. Então eu vou levar Deus me ajude, vamos lá. Irmãos, olhem para as Escrituras e me digam se eu estou errado. Disse Deus a Jacó. Jacó reúne a sua família e diz algo para a sua família. Se existe uma orientação de Deus para as nossas famílias hoje, essa orientação é de que os homens restaurem os seus sacerdócios. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz, em Lucas, que Zacarias estava servindo no turno do seu sacerdócio, quando Deus, através de um anjo, aparece a Zacarias e diz: Zacarias, sua mulher Isabel, estéril, vai ter um filho, e o nome desse menino será João. Deus tem um plano para aquela família, e Ele fala com o homem. Eu não estou dizendo que Deus não fala com as mulheres, mas os expedientes que Deus quer realizar na sua família, Ele quer fazer usando o sacerdote. Mateus capítulo 1. A Bíblia diz que Deus tem um plano, que é um plano para a salvação da humanidade. E Ele, em Lucas, diz que fala com Maria, dizendo: você vai ficar grávida, e essa gravidez é uma obra do Espírito Santo. Mas se você ler Mateus, Deus não fala com Maria, Deus só fala com José. Maria está grávida, a Bíblia diz que José intenta deixá-la secretamente, porque ele entende que aquilo é uma infâmia, aquilo é um vexame, quando a Bíblia nos diz que Deus vem e fala com José e diz assim: não temas tomá-la por esposa, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Ele entende, e aí Deus diz: agora, José, você pega o menino, a mãe, e vocês vão para o Egito, porque o rei Herodes quer matá-lo. Quando Herodes morre, Deus mostra a José, mais uma vez, a palavra e diz assim: agora, José, pega a mãe dele e o menino e voltem para Israel, porque quem queria matá-lo já morreu. Disse Deus a Jacó, disse Jacó à sua família. Essas coisas ficam na minha mente. Que muitas vezes a nossa casa está sob fogo cruzado. Satanás está com as ingerências de todos os lados. Ele voltou todos os seus dardos. O canhão do inferno foi voltado para a nossa casa. E sabe quem batalha? É a mãe que vem até Jesus dizendo: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe por quê? Porque os homens do nosso tempo são machos, mas deixaram de ser sacerdotes. Fazem filho, mas não se tornam pais. Não assumem a responsabilidade espiritual da sua casa. Pastor Guto falou de os pais são responsáveis por
cuidar dos filhos, vai olhar a cultura do antigo Israel e você verá que a responsabilidade de ensinar a criança era do pai. Ele tinha responsabilidade de ensinar os seus filhos, andando pelo caminho, assentado em casa, em qualquer lugar. Era uma responsabilidade dele. Se Jesus chegou a esse conhecimento aos 12 anos, isso tem muito a ver com José. Será que Deus colocaria Jesus num lar onde o pai não fosse verdadeiro sacerdote? Não creio. Deus escolheu Maria, porque escolheu também José. Segunda coisa que me vem à mente nesse texto é o seguinte: quando a família está sob ataque inimigo, é necessário nós rejeitarmos o mal. É preciso rejeitar o mal. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos primeiros pais não souberam rejeitar o mal. Eles tinham diante deles uma árvore, e essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram o mal e rejeitaram o bem. Quando você lê Isaías capítulo 7, verso 15, uma profecia sobre Jesus, preste atenção. Uma profecia sobre Jesus, diz as Escrituras, que esse menino comerá mel e saberá escolher o bem e rejeitar o mal. Quando Jesus está na tentação, em Mateus capítulo 4, Lucas, a Bíblia diz que Satanás vem até ele e faz uma proposta. E a proposta de Satanás é: se prostre, me adore, e tudo isso eu te darei. Jesus rejeita o mal e não aceita essa proposta. Naquele momento, Jesus estava escolhendo o bem. Rejeitar o mal é rejeitar a desobediência. Rejeitar o mal é ser como Jó. A Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, não é? Os seus filhos eram 10. 7 homens, 3 mulheres. E diz as Escrituras que esses meninos se reuniam para fazer banquetes, festas. Provavelmente no aniversário de todos eles se reuniam e davam banquetes, faziam festas. Coisa bonita, coisa de família. Mas Jó, depois que as suas festas aconteciam, ele reunia a família, os filhos, e ele sacrificava ao Senhor, pedindo perdão, caso os seus filhos tivessem cometido pecado contra o Deus Altíssimo. Isso é rejeitar o mal. Rejeitar o mal é rejeitar a desobediência, como fez Zacarias e Isabel. Quando Zacarias estava ali dentro do santuário, servindo, sacrificando a Deus como sacerdote, diz a Bíblia que veio o anjo, falou com ele e disse: o nome desse menino que Isabel terá será João. O nome dele será João. Zacarias, por um instante, se torna incrédulo, porque a Bíblia diz que aquilo que houve no coração dele foi incredulidade. De modo que Deus diz através do anjo: você vai ficar mudo até a promessa se concretizar, porque não crestes. E ele ficou mudo. Os 9 meses. Ele não falou. Mas de alguma maneira ele e Isabel se comunicaram, e ele disse para Isabel: o nome do menino será João. Aí os parentes, porque parente é tudo assim, né? Parente quer dar sempre palpite no nome das crianças. Fazem uma lista enorme. Aí a Bíblia diz que os parentes chegaram quando João havia nascido, foram levá-lo para a circuncisão, e quando estavam lá para circuncidá-lo, veio a tia, que sempre é a tia, e disse assim: para que chamar de João? Não tem ninguém na nossa parentela com esse nome, chamem ele de Júnior. Zacarias. Está lá, Zacarias. Chamem-o de Zacarias. Dá o nome do pai para o menino. Quer uma homenagem mais bonita? Para o pai. Sempre para o pai. Porque coitado do menino com esse nome, né? O Zacarias ali. Não é nada não contra quem chama Júnior, viu, Valdir? Viu, Guto? Mas é uma criatividade extraordinária.
Pensar assim, não, eu sou criativo, vou dar um nome para o meu filho. Como que ele vai chamar? Júnior. Meu nome. Nada não, Márcio, desculpa aí. Tem mais gente, tem uma porção aqui chamada Júnior. Mas aí disseram, olha, vai chamar Júnior, dá o nome dele de Zacarias. A Isabel diz assim, ó, de modo nenhum. A gente não vai aceitar essa proposta. Vocês me perdoem, mas a gente não aceita desobedecer Deus, porque Deus disse que o nome do menino será João, e é João que será o nome dele. E aí dizem para Zacarias, Zacarias, e aí, com acenos, como é que vai chamar o menino? Menino, nome dele, certidão de nascimento, nome. Zacarias pede uma tabuinha e escreve lá, o nome do menino será João. Quando ele disse isso, começou a falar de novo. De modo nenhum. Nós deveríamos rejeitar o mal dentro da nossa casa e dizer, de modo nenhum. Sabe, irmãos, tem coisas que estão sendo dragadas do inferno para dentro da nossa casa. E nós estamos permitindo, porque não rejeitamos o mal. E eu não preciso dizer para ninguém o que são essas coisas. Nós sabemos bem o que são. A gente precisa fechar essa drenagem, essa draga do inferno, jogar fora e dizer, eu não quero essas coisas, de modo nenhum. A minha família não será destruída pelo inimigo. Não será destruída. Terceiro e último lugar. É preciso levantar um altar. A pergunta hermenêutica que permanece, o que significa altar hoje para nós? Será que altar é nós criarmos um nicho dentro de casa, onde a gente coloca uma Bíblia? Já que nós somos cristãos protestantes, vamos colocar uma Bíblia. Nós não temos ídolos, nós vamos colocar uma Bíblia nesse nicho. Será que isso é altar? Eu tenho convicção de que não é. Altar são expressões de gratidão e de testemunho de fé. As nossas casas precisam de altares, memoriais, onde nós expressamos adoração, gratidão, testemunho de fé, dizendo, nós servimos a um Deus. Como fez Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela declaração é como erigir um altar. Deus disse para Jacó, você vai e edifica um altar. Você já rejeitou o mal. E eu nem expliquei por que eu cheguei a essa conclusão, né? Mas eu cheguei a essa conclusão porque quando Deus fala com Jacó, ele reúne a sua família e fala para a sua família, vamos lançar fora os deuses estranhos aqui de dentro da nossa casa. Nada de deuses estranhos aqui. Por quê? Porque Raquel, Lia, eram filhos de Labão, e Labão era um idólatra de primeira categoria, era um pagão. E eles trouxeram, as filhas trouxeram, as esposas trouxeram aquilo para dentro de casa. E Jacó disse, vamos parar com isso. Vocês vão deixar de servir a deuses estranhos. Nós temos apenas um Deus aqui dentro dessa casa. E este Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, agora é o Deus de Israel. Terceiro. Precisamos levantar um altar. O que significa levantar altares hoje para Deus? Primeiro, significa dedicar tempo, porque alguém que erige altares, erigir um altar, construir um altar, exige tempo. O que eu mais ouço hoje é assim, pastor, eu sou uma pessoa tão ocupada, que eu oro o tempo inteiro. Em outras palavras, essa pessoa, eu entendo assim, ela fala dessa forma, eu não falo nada, mas o que me vem à mente, o que eu entendo é o seguinte, ela está me dizendo que não ora momento nenhum. Eu sou tão ocupado que eu oro o tempo inteiro. Eu oro quando eu estou andando, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu entro no meu trabalho, eu oro quando eu saio, eu oro enquanto estou lá. Não, então você não ora hora nenhuma, porque edificar altares exige tempo. Exige você buscar pedras. Exige você colocá-las dentro de uma organização. Existem pessoas, irmãos, no nosso tempo,
que são servos e servas de Deus. Se eu dissesse assim, irmão, nós estamos entrando num projeto, e esse projeto precisa muito da sua ajuda. Quanto é, pastor? Não estou perguntando se você tem com o que contribuir em dinheiro. Eu estou perguntando se você tem tempo para se engajar. Aí não tem. Porque servir a Deus exige tempo. Exige tempo para dentro da nossa casa reunirmos a família. Pastor, é muito difícil, nós temos muitos afazeres, nós nem nos encontramos, eu sei como é. Cada um almoça num horário, porque os horários são todos divergentes, a gente não consegue reunir toda a família. Meus irmãos, mas se a gente desligar a TV, se a gente deixar o celular, se a gente deixar o videogame, se a gente abandonar alguma prática, tirar da nossa agenda alguma coisa que é supérflua, mas nós gostamos de fazer, dá tempo. Você sabe que dá. Eu sei que dá. Nós sabemos que dá. Porque sempre existe tempo para aquilo que é importante. Sempre existe tempo para aquilo que é importante. Edificar altares, irmão, irmã, me parece que significa a gente reordenar e redirecionar as nossas prioridades, fazendo de Deus a nossa prioridade máxima. Eu acho tão bonito, porque a Bíblia diz lá nos versículos 6 e 7, que quando Jacó chega a Betel, ele edifica o altar. E ali, quando ele está diante do altar, talvez a própria edificação do altar faz com que ele reflita sobre tudo que havia acontecido, reflita sobre as obras que Deus estava realizando na sua vida ao longo de todos aqueles anos, desde que ele saiu da casa de seu pai, fugido de Esaú e até aquele momento. E na reflexão de tudo, ele diz assim: esse lugar agora não vai chamar mais Betel. Esse lugar vai chamar El Betel. Não vai mais ser casa de Deus. Isso vai ser o Deus da casa. Ele redirecionou as prioridades. Refez, ele repensou as prioridades. Esse altar não é a casa de Deus. Esse altar é o Deus da casa de Deus. Teria outras coisas para falar, mas eu gostaria de orar com você. Queria orar nessa manhã. Porque se a nossa casa está sob ataque, nós precisamos entender que 3 atitudes muito simples devem ser tomadas. Primeira delas, ouvir a voz, porque Deus continua falando. Amém, queridos? Deus fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Deus tem voz e Ele fala. Os ídolos deles têm boca, mas não falam. Deus orienta. Deus diz: levanta-te, sobe para Betel, habita ali. Deus tem orientações claras. Instruir-te-ei, te ensinarei no caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus fala. Deus orienta. Deus, queridos, quando fala, exige de nós postura. Ele nos coloca diante de um ultimato. Ou nós vamos escolher o bem, rejeitar o mal, ou nós vamos desobedecer. Só isso. Adão e Eva resolveram desobedecer. Rejeitaram o bem e escolheram o mal. E chegamos a essa situação hoje que estamos vivendo. E aí Deus diz: rejeita o mal. Me lembro da história de Moody, em que um dia ele conta que numa campanha na Índia ele viu uma serpente que era um animal sagrado, que é um animal sagrado para a religião. E ele viu a serpente entrar por dentro da casa, envolver o corpo de uma criancinha de menos de 1 ano de idade e matá-la. Porque a mãe dizia: não podemos fazer nada, isso é uma bênção, não é uma maldição, é uma bênção. Irmãos, às vezes nós estamos chamando serpentes que estão entrando dentro da nossa casa de
coisa sagrada. É maldição e a gente está dizendo é bênção. Não é bênção, é maldição. Rejeite o mal. Em qualquer expressão, rejeite o mal. Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não adianta, é lei. E Deus diz, vamos levantar altares aqui, que sejam memoriais, que nos lembrem o que Deus fez, que nos lembrem que Deus é poderoso, que no passado Ele nos livrou e que Ele pode nos livrar de novo. E que reações isso trouxe? A Bíblia diz que Jacó não precisou fazer nada, a peleja era de Deus. De modo que o terror de Deus veio sobre aquelas cidades e os moradores ficaram tomados de terror e temor a Deus e não perseguiram os filhos de Jacó. Aleluia! Sabe o que é isso? É Deus dizendo: nesta peleja não tereis de lutar, ficai parados e vede o livramento que hoje vos dou. Porque quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, Deus vem e Deus começa a agir e Deus impõe ao inimigo que ele retroceda, porque nós tomamos posturas diante de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer uma oração nessa manhã, por nós homens, porque Deus está nos chamando para assumir responsabilidades. O primeiro Adão abdicou das suas responsabilidades. Ele transferiu responsabilidades. Quando Deus disse, quem fez isso, Adão? Ele disse, foi a mulher. Ele abdicou. O último Adão, Jesus Cristo, ele assumiu a responsabilidade pelos pecados pelos pecados meus e pelos pecados de toda a humanidade. Jesus, que não tinha pecados, assumiu a responsabilidade pelos pecados de todos. Porque sacerdote é esse que assume a responsabilidade. Então eu queria fazer uma oração nesse momento. E queria orar pelos homens, para que Deus restaure o sacerdócio, para que Deus fale com você e você tenha coragem de reunir a sua família e dizer, Deus falou comigo. E nós vamos nos levantar, subir para Betel e habitar lá, porque Deus me deu uma direção clara. Deus me deu uma direção clara. Como oferta viva em teu altar. Eu queria convidar nesse momento os homens. Você que é homem, você que é macho, pode ficar aí onde você está. Mas você que é homem e que assume responsabilidades e diz, a responsabilidade é minha, eu queria convidar você para vir aqui à frente agora, em nome de Jesus, e se ajoelhar no altar de Deus eu nasci, e assumir a responsabilidade pela sua casa. cumpra em mim o teu querer E dizer, a minha casa não vai ser destruída, o que está em teu coração. a minha casa vai ser restaurada. Eu assumo a responsabilidade pela restauração da minha casa. E que a cada Eu assumo a responsabilidade pela restauração da minha família. queira mais e mais Eu não abro mão. estar ao teu lado, Senhor. Abra o seu coração pra te adorar. Foi que eu nasci, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pra te adorar, pra te adorar. Foi que eu nasci,
cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, oh Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós nos ajoelhamos agora na tua presença. Nós nos colocamos, Senhor, diante do teu altar. Porque o nosso mundo está sem referenciais. Nosso mundo está sem paradigmas, ó Deus, de homens que assumem a responsabilidade, mesmo que isso signifique assumir dano próprio. Senhor, nós herdamos o pecado do nosso primeiro pai e continuamos transferindo responsabilidades. Mas a tua palavra diz que nós fomos resgatados desse fútil procedimento através do sangue de Jesus. E nós queremos assumir, ó Deus, a postura do último Adão, que é Jesus Cristo, que assume responsabilidades. Pai, eu quero pedir que nesta manhã o teu Santo Espírito visite o nosso coração neste lugar. Eu quero clamar, ó Deus, que ao nos levantarmos, nós nos levantemos, ó Pai, assumindo que o Senhor nos chamou para um posto de liderança dentro da nossa casa. O Senhor nos chamou para sermos cabeça da nossa família. O Senhor nos chamou para abençoar, ó Deus, a nossa casa, Senhor, e com humildade nós nos aproximamos de Ti, reconhecendo que não somos suficientes para essa tarefa. Mas cremos que o Teu Espírito nos capacita e nos unge, porque o Senhor nos chamou para essa tarefa. Então, Senhor, nesta manhã nós queremos pedir a restauração da nossa família. Nós queremos orar pedindo que a nossa casa seja protegida, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que existe um complô maligno contra a nossa família e que a nossa família é alvo, ó Deus, desse ataque. Nós reconhecemos que, como Jacó, eu e minha casa seremos destruídos caso não vejamos a intervenção do céu. Mas nós estamos aqui prontos para ouvir a tua voz e as tuas orientações, Senhor. Para onde o Senhor quer que nossa casa vá? O que o Senhor quer que nós façamos? Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Pai, nós estamos aqui para dizer que rejeitamos o mal em nossa própria vida, porque muitas vezes nós temos sido a causa de portas abertas, de malignidade para dentro da nossa família. Nós rejeitamos esse mal em nome de Jesus. E nós queremos ser os primeiros a erigir altares, porque onde houver uma tenda, um altar deverá ser levantado, Senhor. Deus, que Tu nos ajude a levantar altares dentro da nossa casa, memoriais que nos lembrem o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus eterno, o Deus que age ontem, hoje e agirá eternamente. Nós pedimos esta bênção, Senhor, sobre a nossa vida, nesta manhã. Sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, de cada servo do Senhor neste lugar. Nós oramos assim no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante o rosto sobre nós e nos dê a paz. E que a paz do Senhor se estenda sobre toda a nossa vida, ao longo de todos os nossos dias, agora e para sempre. Amém. Sou grato. Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor Jesus. O tesouro maior deste mundo e foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor
tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Jesus, yeah, 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 yeah. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Jesus.